Olá, bom dia minhas amadas, meus amados que estão nos assistindo nesta manhã. Nós estamos dando início ao nosso programa Mulheres de Fé em Ação. E não sai daí, que a gente já está voltando com um tema maravilhoso nesta manhã. E no programa de hoje, como eu já tinha falado, hoje estamos com o tema dando continuidade a essa série que nós estamos falando sobre um lar feliz, um lar equilibrado, como a gente fazer isso, né? Quando a gente conseguir ter um lar equilibrado, um lar saudável, e a gente já vem com esse é o quarto programa que a gente vai falar, e hoje a gente chamou uma pessoa muito especial para estar aqui conosco, para contar o seu testemunho, que é um testemunho que vai edificar muito a sua vida, a vida de quem estiver nos vendo nesta manhã. Muito maravilhoso. A gente chama ela de Irmã Betinha. Irmã Betinha, ela faz parte do nosso projeto Mulheres de Fé em Ação também. E também ela tem um projeto Midway, né? Midwife, o nome do projeto dela. E aí eu quero apresentar ela. Seja bem-vinda, Irmã Betinha. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. É um momento muito especial. A gente está hoje com a Irmã Betinha porque ela tem um testemunho, vários testemunhos, mas a gente vai priorizar hoje a um. E também a nossa amada Adriane Oliveira, que está sempre aqui conosco, não é? A Adriane, ela tem um conhecimento enorme, eu acho muito lindo, porque ela gosta muito de ler. Então, quem lê muito também tem muito conhecimento e tem muita coisa boa para passar. E aí, antes de a gente começar a falar, eu gostaria de ler um texto bíblico que encontra em Provérbios 4, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: o princípio da sabedoria adquira e use tudo que você possui para adquirir entendimento. Valorize-a e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe presenteará com uma coroa de esplendor. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Isso fala de comunhão, né? Algo que você está com comunhão, né? Você tem uma interação. Uma interação. Muito poderoso esse versículo nesta manhã e que Irmã Betinha, com o testemunho dela, vai fechar, porque foi isso que Irmã Betinha fez, né? Irmã Betinha casada e teve 5 filhos. 7 filhos. 7 filhos. E com tudo isso, um casamento abençoado, né, Irmã Betinha? Ela vai contar aqui como foi, Irmã Betinha. Quando você casou, né? Você namorava com seu marido, aí resolveram casar, e aí, desde o início já foi conflitos ou teve uma parte boa? Conte aí pra gente. Eu sou de Parelha, né, do interior pequeno, e ali a gente foi criada na roça. Meu pai era católico e criou a gente assim, numa servir muito dura. Sim. Né? Mas depois a gente foi morar em Parelha, né? A gente saiu do interior para Parelhas. Sim. E depois a gente veio para Natal. Então começou, né, a minha história. Porque aos 7 anos eu fui abusada no meio da minha família, mas não podia dizer para minha mãe, porque era uma coisa, para ela era uma coisa muito terrível, né? Então aquele abuso me trouxe muita coisa, trouxe ferida, né? Eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de sorrir, eu tinha dificuldade de falar, de olhar para as pessoas. Né? Você ficou uma pessoa altamente introvertida, não é? Com medo, aquela coisa. Um medo muito grande, porque o medo paralisa. É verdade. As feridas paralisam. Quando as feridas não são contadas, quando elas não são faladas, elas nos paralisam, né? E pronto, e depois eu fui trabalhar logo cedo, né, de cozinha dos outros. Eu já não gosto de cozinhar, porque aprendi a cozinhar à força. E ali conheci um jovem com 17 anos, meu esposo, né? Eu vinha de uma família, ele não vinha, porque a família dele já era desestruturada. Certo. Né?
E antes de eu me casar, o meu esposo com 17 anos, eu tive um filho. E minha mãe, ela ficou com muita ferida por causa dessa gravidez mal desejada, né? E eu tive meu filho, deixei com ela. E foi quando eu conheci meu esposo, ele tinha 17 anos, eu tinha 19 anos, né? E depois, com 2, 3 anos, eu descobri que ele era alcoólatra há 7 anos. Quer dizer que quando você casou com ele, você não sabia que ele era alcoólatra? Não sabia. Ele não bebia na sua frente? Não. E ninguém falava para você, Não. falou para você nada disso? Não. Depois que eu engravidei do meu primeiro filho, do meu casamento, Sim. foi que eu descobri que aos 7 anos, né, ele começou a beber. Então, ele era um pouco violento, mas aí eu fui... eu não digo nem sem sabedoria, porque eu creio que toda história, todo caminho, existe algo de Deus para nossas vidas. Verdade. E eu sei que nesse caminho, de eu ter essa arruma de filho, tinha alguma coisa a ver com Deus. Deus ia ter alguma coisa para trabalhar ali. Então, fui tendo filho, né? Aí pronto, eu fiquei com ele, aguentando os abusos, porque eu queria proteger meus filhos. Eu sempre fui uma mãe que protegi. Eu não queria me casar de novo, porque eu tinha medo de meus filhos passar o mesmo abuso. Então, Sim. eu fui criar estratégia dentro do meu casamento. Qual era a estratégia que eu criei dentro do meu casamento? Foi não levar para meus filhos o que eu sofria. Porque eles eram pequenos e eles não iam entender. E eu sabia que se eles participassem desses abusos, eles iam crescer doente que nem eu, porque eu era doente. Então, Deus me deu essa sabedoria. Então, lá em casa, eu cuidava das crianças, como nada tivesse acontecido. Sim. Eu livrava as crianças. E me encontrei com Jesus há 29 anos. E eu decidi em orar, decidi em lutar por ele, né? Porque é uma decisão de cada uma. A decisão de ficar é sua. E a decisão de ir também é sua. Então, eu tomei uma decisão de lutar, de orar por ele, de pagar o preço, jejuar. Né? Não estou mandando você fazer isso, entende? Eu estou dizendo eu. Né? Quer dizer que, deixa eu só recapitular para as pessoas ficarem entendendo melhor. Quer dizer que, mesmo você passando por esses abusos, mas tinha momentos assim que você se sentia bem com ele, que tinha momentos, ou era uma coisa sempre muito forçada? Não, porque eu tenho uma carência muito grande. Sim. Então, qualquer palavra se via como se fosse um remédio, um abraço. Qualquer carinho se via muito para mim naquele momento, né? Sim. Porque eu não era curada, então eu tinha muita expectativa, eu gerei minha expectativa nele. Sim. Né? Você acreditava que ele ia mudar, Sim. que, por exemplo, que ele gostava de você e que aquele momento que ele fazia obrigado, ele estava bêbado. Eu acho que você pensava sempre assim, mas que ele era bom. Sim, e que ia dar certo. Sim, no meu ver, ele era muito bom. Então, eu tinha muita pena. Sim. Porque pena não é um sentimento bom. É verdade. Então, eu tinha muita pena. Por quê? Porque eu conheci ele com 17 anos. Eu tinha família, ele não tinha. Sim. Então, isso, na minha mente, o inimigo trabalhava muito na minha mente, assim, de eu ter pena. Mas aí, quando eu aceitei Jesus, eu fui ler na palavra e fui decidir a criar meus filhos na igreja, os 7. Certo. Eu já tinha 7 filhos. Sim. E eu já estava com depressão, opressão e síndrome do pânico. Eu não dormia. Eu tentei suicídio de meus 5 filhos. Tentei vários suicídios com remédio, de pular dos cantos. Mas Deus sempre tinha um escape, né? Sempre não permitia. Não, sempre tem um escape
naquele momento de dificuldade. Valéria, para você ver, diante de todas essas situações, sempre acendia nela uma esperança. Mesmo diante das situações, se você não assistiu os nossos programas passados, se você gosta de série, assista essa série das Mulheres de Fé em Ação, porque certamente algo vai tocar no seu coração. Então, você vê essa questão da irmã Betinha, de todo esse sofrimento, mesmo diante das circunstâncias, das adversidades, né, momento que ela chegou a ficar depressiva, né, com síndrome do pânico, e eu acredito que possa ser que alguma mulher esteja assistindo esse programa com o mesmo relato, mas uma coisa é certa, Deus sempre estava ali com ela e no final das contas ela não desistiu de si mesma, ela continuou com a força divina, com a força de Deus, ela continuou, perseverou, né? Assim, irmã Betinha? Perseverei, né? E pronto, eu tive um encontro, né? Tive um encontro com Deus, né? E resolvi lutar pelo meu casamento, mas sempre protegendo minhas filhas e meus filhos. Eu sempre tive Deus sempre me deu essa sabedoria de proteger. Eu não queria deixá-lo, porque eu tinha 7 filhos e dependia, eu pagava aluguel. Então, eu era meio que forçada em ficar. Certo. Né? Mas criei meus 7 filhos e ali na peleja, né? Quando ele chegava bêbado, quebrando tudo, eu ia andar com as crianças, eu inventava, eu ia para a igreja com as crianças. Então, eu nunca deixava as crianças ver situações assim muito drásticas, assim, né? Eu não deixava, porque eu sempre arrumava alguma coisa. O meu foco era nas crianças. O meu foco era nas minhas filhas, que eu tenho 3 filhas e 4 filhos. E a minha dificuldade era me relacionar com meus filhos homens. Porque meus abusos foram com homem, né? Fui abusada nos 7 anos, né? E com 18 fui abusada, né? Que hoje não pode nem dizer que foi estuprada, tem que dizer que foi abusada. E como a gente já está no finalzinho dessa primeira parte do nosso programa, você aproveita para chamar as pessoas para virem continuar no próximo bloco assistindo esse testemunho tão maravilhoso de irmã Betinha. Você vê como, depois que ela aceitou a Jesus Cristo, como a vida dela foi se transformando, como ela foi se transformando. E eu creio que no próximo bloco a senhora vai me dizer que como também você foi aos poucos sendo curada dessa depressão, de todo esse mal, né? Então não sai daí que a gente volta já. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Tá chegando o período mais animado do ano. É tempo de caprichar no traje e ensaiar a comemoração. Preparar as delícias e correr pra torcida. Promoção Kit Copa. Compre R$1 e concorra a um home theater completo e uma TV de 60 polegadas. Porque na torcida junina favorito vai dar muito mais que gol e rojão. Vai dar festa! E aí, estamos de volta com o nosso programa maravilhoso, não é? E eu queria falar, antes da gente continuar, falar sobre o nosso Café São Brás, que é o melhor café, viu? Eu não tomava café São Brás, mas depois que começou a fazer o programa, eu provei o café, amei, e todo mundo lá em casa ama esse café. Então, quando você for no supermercado, compra o café São Brás, que além dele ser gostoso, ele ser um café realmente maravilhoso, ele também é o patrocinador do nosso programa Mulheres de Fé em Ação. E aí a gente agradece ao Café São Brás. E se você gosta tanto do nosso programa, nos ajuda comprando o Café São Brás, tá bom?
E aí, como eu estava falando, né, a gente estava aqui, estamos conversando com a irmã Betinha, e agora eu gostaria que ela me falasse do que foi que Deus fez na vida dela depois que ela aceitou o Senhor, que ela começou a orar, que ela começou a realmente se voltar na presença do Senhor, os milagres que aconteceram, irmã Betinha, na sua vida. Então, eu comecei a orar pelo meu esposo, né? Foi tendo assim uma melhora e Deus foi fazendo, meus filhos foram crescendo e Deus tinha uma promessa de levar meus filhos para fora. O Senhor sempre dizia que ia levar meus filhos para fora. E eu fiquei ali perseverando, né, em oração, porque no caminho da dor sempre tem, né, algo para você segurar, se segure. Não deixe, não veja só esse caminho à dor. Veja que nessa dor, nessas feridas, tem alguma coisa que você vai fazer uma escada para subir nela. Você tem que subir nessa escada e ter segurança. Segurança, né? E meus filhos foram crescendo, né? E eu fui buscando a Deus. E quando foi em 2000, meu filho fez uma cirurgia e o médico errou e ele teve paralisia cerebral. E nessa paralisia cerebral, eu fui procurar uma força muito grande, porque ali eu fiquei sem casa para morar, porque eu tive que vender a minha casa. E eu fui morar num bordel de 2 cômodos. E naquele bordel de 2 cômodos, eu fui buscar força, porque agora eu tinha 6 filhos e eu tinha um especial para continuar a minha vida. Eu não poderia deixar, né, que esse caminho terminasse ali. Eu sabia que tinha algo para acontecer, ia acontecer. E seu marido com você? Meu esposo comigo, porque ele já foi no restaurado. Sim. Eu já fui pregando com muita sabedoria. Quando ele estava bêbado, eu não chegava perto. Quando ele chegava bêbado, eu saía. Quando ele chegava em casa, eu saía com as crianças. Deus me deu estratégia. Certo. Por quê? Porque eu precisava. Né? Mas depois eu vi que a alma dele era o quê? A alma dele também era presa. A alma dele precisava de uma libertação. E meu esposo foi indo comigo, né? E eu peguei essa dor de meu filho e eu fui fazer dela um projeto. Deus projetou essa dor muito grande em um projeto. E esse projeto não tinha nome. Eu comecei a ganhar alma, eu comecei a me compadecer. Eu me compadeci do povo. Então, ajudei muita gente, comecei a ganhar alma, orar por quem estava separado. E Lucas lá numa cadeira de roda, né? E esse projeto, como eu disse a vocês, ainda não tinha nome. E minha filha Gabriela foi para Londres e chegou lá, foi um casamento, não foi um casamento da vontade de Deus, e lá ela foi abandonada. E quando ela foi abandonada, ela ficou abandonada com 3 meses de gravidez. Nesses 3 meses de gravidez, ela foi ver em mim que eu tive força, ela também ia ter. Sim. Porque dentro da sua casa, os filhos têm que ver, ou no pai ou na mãe, uma estabilidade para segurar. Porque é filho. Então ela ali se agarrou na minha história. Olha só, licença, irmã Betinha, no programa anterior a gente falou exatamente sobre isso, a importância de como uma família estruturada, mesmo diante das dificuldades, como os filhos reproduzem aquilo que eles veem, porque os filhos estavam vendo toda aquela cena, todo aquele problema, mas a irmã Betinha sempre muito cuidadosa para tirar eles daquela cena de terror. E eles foram crescendo e certamente viram tudo isso. Mas olha aí, a filha dela reconstruiu a vida vendo a mãe como um excelente parâmetro. Então é sobre isso. Continue, irmã Betinha. E ali, né, quando ela foi ter Esther, e eu fui. E no trocar da fralda de Esther, o Espírito Santo de Deus falou comigo na sala. Disse, olha, você está vendo... porque parteira lá é midwife, em inglês.
Sim. Aí o Espírito Santo Deus disse assim, você é o midwife. E eu fiquei a midwife, ele disse, você foi escolhida para isso. Você foi escolhida para vir nessa terra. Você veio no mundo com a missão de vir nessa terra. Né? E ali a gente colocou o nome do projeto Midwife, que hoje eu faço matutino todas as manhãs, restauração de vida, né? Faço para casamento destruído, para mulheres que não querem ser mais abusadas. Mas você pode até dizer, Betinha, mas você foi abusada e você está dando um testemunho que é para quem ser abusada continuar. Não, eu não estou dizendo que você continue no abuso, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que por causa que eu tinha que preservar os meus filhos e minhas filhas. Porque se eu tivesse saído do casamento naquele momento, eu tinha que espalhar meus filhos, porque como é que eu ia criar? Como é que eu ia pagar um aluguel? Como é que eu ia dar comida? Então, eu não pensei em mim, na minha estabilidade. Por quê? Porque eu já era uma pessoa grande. Eu era uma pessoa adulto, adulta, né? Eu era uma pessoa adulta que tinha condições emocionais de passar por isso. Passar por isso. Então, eu escolhi passar por isso e proteger a minha família. Então, esse projeto, toda sexta de noite, às 19h15, tem campanha de libertação, né? Lá a gente apoia, né? A gente não faz exceção de pessoa, a gente apoia toda a pessoa abusada. Eu tenho algumas psicólogas que trabalham para mim, tem psiquiatra também, onde a gente cuida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque esse projeto, Irmã Betinha, no próximo programa, ela vai estar aqui novamente conversando especificamente sobre esse projeto. Então, eu queria fazer uma pergunta, porque você disse que ficou depressiva, síndrome do pânico. E como é que você saiu dessa situação? Pronto. Como foi que eu saí dessa situação? Naquela época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora e nem tinha as pessoas que me ajudam agora. Certo. Né? Mas eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que viver. Eu tenho que procurar algo para eu viver. Por que eu tenho que viver? Porque eu tenho as crianças. Eu coloquei o meu pensamento em Deus. E assim como eu tinha que viver porque eles precisavam de mim. Então fui indo, né? Eu não tomei remédio, mas tome, viu? Não estou dizendo que você não tome. Não fiz terapia, não estou dizendo que você não faça assim. Por quê? Porque era um trabalhar de Deus já para esse projeto. Era um trabalhar de Deus a fim desse projeto continuar hoje. Para que hoje, né, eu pudesse viajar, né? Várias vezes já fui em Londres, já fui em um bocado de canto, que não precisa nem dizer, né, mulher? Deus lhe levou a vários lugares, né? Vários países. Países. Não é nem lugar, países. Foi além, né? Fui além do que Deus falou. Porque eu sei que você é forte. Eu sei que tem algo dentro de você que é forte. Precisa você descobrir. Precisa você aceitar. Quando eu não falava das minhas feridas, quando eu não falava dos meus abusos, então eu era muito fechada. Então nada acontecia. Por quê? Porque quando a gente não consegue falar, então fica trancado. A portinha está lá trancada. Mas e fica lá doendo e remoendo na cabeça. Mas aí Deus vai tocar, né? Na sua portinha assim, ó. E você vai dizer, meu Deus, chegou o tempo de eu falar. Chegou o tempo de eu me levantar. Né? E quando eu estava me arrumando para vir para cá, eu descobri que eu tenho tanto medo de barata. Né? Sou uma pessoa que trabalha com libertação. Eu trabalho com libertação. E o povo se admira, Betinha, você tem medo de uma barata, tem que ter medo, né? De pessoas possessas. Aí lembrei, eu me arrumando para vir para essa entrevista, que quando eu engravidei, a minha mãe também já era doente. Sim. A minha mãe se viu em mim. A história da minha mãe repetiu em mim. Ah, tá. A história da minha mãe repetiu em mim. Por isso que ela não me suportava. A gente não tinha um relacionamento muito bom. E quando eu engravidei, que ela disse que eu não ficava em casa,
que meu pai tomou uma decisão. Então, você sai e ela fica. Então, ela, um casamento de muitos anos, ela não ia sair. Exatamente. Entendeu? Então, ela não me aceitou. Ela me... botou você para fora de casa. E eu fiquei, né? Ela ficou com meu filho. Tem. Mas todo dia da minha gravidez, ela dizia, você vai ver muita barata. Porque ela queria me machucar e ela ia me machucar naquilo que eu tinha medo. Sim. E ela dizia, olha, você vai ter esse menino, vai doer muito. Você vai ver muita barata. E eu ficava pensando, e de onde vai sair essas baratas? Então, depois de muitos anos, num programa que eu vi hoje, foi que Deus trouxe na minha lembrança o porquê eu tenho trauma de barata. Tenho medo de barata, não gosto dela. Não gosto dela, não gosto. Porque foi algo forte, ainda mais quando é dito pela mãe. Quando é dito pela mãe, pelo pai, isso é algo que marca muito a pessoa, entendeu? O trauma ainda se torna maior, porque você está dizendo o quê? Da sua própria mãe, da pessoa que, na sua cabeça, mais lhe ama. Valéria, e né? o cuidado que a gente tem nas palavras, né? Que tem que ter exatamente. muito cuidado com o que você diz com seus filhos. Porque a palavra, ela tem poder, ela vai tanto construir quanto vai destruir. É verdade. E uma coisa que eu queria falar aqui, o nosso programa já está perto de terminar, é que, veja bem, irmã Betinha, nós estamos vendo aqui que ela passou por muitos traumas, né? Eu, como psicóloga, digo que tem muita gente, e eu acredito que tem gente que está nos assistindo aqui que já foi abusada sexualmente. E tem pessoas que dizem assim, eu não consigo me livrar disso. Uma vez abusado, eu não consigo mais. Isso é um trauma, ficou na minha vida. E a gente está vendo que é possível. Porque Deus é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que liberta. Né? E uma coisa muito importante que a irmã Betinha falou, ela colocou para fora essa coisa ruim que estava dentro dela, foi para fora. E que isso é muito importante quando acontece para essa cura vir. Quando a gente fala, quando a gente coloca para fora esses sentimentos ruins, né? Então, ela fez isso e como deu certo para ela. Ela conseguiu, né, irmã Betinha, se restaurar totalmente. Totalmente. Estou totalmente restaurada. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O melhor de Deus, né? É o melhor de Deus. Irmã Betinha, bem rapidinho, qual o seu Instagram para o pessoal acompanhar? Porque tem as lives, né? Midwife, está lá em inglês, Midwife. Pronto, a gente vai deixar aqui embaixo, na barrinha aqui, você vai lá. Muito obrigada, irmã Betinha, muito obrigada, foi muito valioso tudo o seu testemunho, que Deus lhe abençoe grandemente. Amém. E no próximo programa, irmã Betinha vai estar aqui de novo falando sobre esse projeto tão maravilhoso que ela tem até hoje. Pois um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Tá chegando o período mais animado do ano. É tempo de caprichar no traje e ensaiar a comemoração. Preparar as delícias e correr pra torcida. Promoção Kit Copa. Compre R$1 e concorra a um home theater completo e uma TV de 60 polegadas. Porque na torcida junina favorito vai dar muito mais que gol e rojão. Vai dar festa! A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção.
Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você.